Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Deus. Que a tua palavra vai produzir o fruto para o qual será mandada nessa noite. Que o amor do Senhor invada lares, corações nessa noite, em nome de Jesus. Que o teu poder, Senhor, se manifeste na vida daqueles que necessitam, Senhor, em nome de Jesus. Porque mesmo aqueles que entrarem somente para curiosidade, que possa sentir o teu amor, que possa sentir, ó Deus, que Ele é importante para o Senhor. Verdade. Pai, em nome de Jesus, demonstre o teu amor, Senhor, para esses que vão ouvir a mensagem dessa noite. Amém. É o que nós te pedimos, Senhor. Amém. Não estamos aqui pedindo nada concernente a este mundo, Verdade. mas nós estamos pedindo concernente ao reino, porque o Senhor nos ensinou buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E é isso que nós buscamos, Pai. Que vidas possam ser alcançadas nessa noite. Que corações possam ser alcançados nesta noite. Que lares possam ser alcançados e restaurados nesta noite. Que vidas possam ser alcançadas e libertas nesta noite, no nome de Jesus. E que toda investida de Satanás e seus demônios contra essas vidas que estarão hoje assistindo, Pai, esse podcast, que possam cair por terra em nome de Jesus. Porque eu creio, Deus, que através da oração o Senhor pode fazer milagres, Pai. Pode fazer milagres, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós oramos e pedimos nesta noite, Pai. Amém. Amém. Olá, boa noite, tudo bem? Olha só nós aqui de novo nesse podcast. Segunda-feira passada nós tivemos um probleminha técnico e não deu para estarmos aqui. Bom, para você que não me conhece, eu sou o Alex, amém? E eu sou a Andréa, do Alex. Isso! Estamos aqui mais uma vez nesse podcast Papo Aberto, aonde nós vamos, aonde nós deixamos o Espírito Santo falar ao nosso coração para falar ao seu coração. Já vamos dar boa-vinda ali a Lucy, que está ali ligadinha conosco. Também o Roberto, como que é? Roberto Moreira. Sejam bem-vindos todos aqui no podcast Papo Aberto, ok? Nós oramos. E o único intuito e desejo desse podcast é que Deus alcance o seu coração através da nossa vida. É que cada palavra que nós proferirmos aqui, que o Senhor possa falar ao seu coração, que você possa sentir, não somente sentir a presença de Deus, mas contemplar a presença do Senhor aí onde você está, ok? Então vamos lá, a Andréia vai começar hoje com essa palavra maravilhosa, ok? Bora lá! Hoje nós vamos começar lendo o texto de Isaías 26, o versículo 3 e 4. Que diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Amém. Pode falar. Amém? Amém. As escrituras aqui nos declara, né, que o Senhor, ele guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está firme nele e que confia nele. O fato de nós estarmos firmes e confiantes no Senhor permite com que ele guarde o nosso coração em paz. E
Aí a nossa vida ela não é governada pela circunstância, nem pelas situações externas. Pelo contrário, é governada pela paz que está dentro de nós, no nosso coração. Porque uma vez que nós decidimos confiar no Senhor, nós declaramos em todo tempo que a nossa confiança está na rocha eterna. Amém? É isso mesmo. Esse versículo que ela leu, eu quero ler ele em 3 versões. Primeiro, nós vamos ler na NVI. Vamos ver o que fala. Isaías 26, capítulo 26, versículo 3. Diz assim, ó. O Yahvé, tu guardarás, ou melhor, ó Yahvé, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Agora, na linguagem de hoje, está assim: tu, ó Senhor, dará paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. No versículo 4 diz assim: confie sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Numa versão aqui, que essa Bíblia é muito boa, é uma Bíblia Estudo de Genebra, muito boa essa Bíblia também, ganhei essa Bíblia do Álvaro, muito legal. Um forte abraço a você, Álvaro, se você estiver nos assistindo, tá bom? Mandar um abraço lá. Raquel Aparecida, seja bem-vinda em nome de Jesus. E todas as pessoas que estão nos assistindo aí, tá ok? Nessa aqui diz assim, ó. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. No versículo 4 diz, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Mas o versículo que eu quero trabalhar, ou melhor, a versão que eu quero trabalhar nessa noite, vai ser a linguagem de hoje, que diz assim: tu, ó Senhor, dará paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Confie sempre no Senhor. Amém. O que as pessoas mais buscam hoje, Andréia? A paz. A paz, a prosperidade. Que uma coisa eu quero dizer para você, que prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, porque a prosperidade é Cristo. Se você não tiver a Cristo, você não terá prosperidade, você só terá dinheiro. Verdade. Entendeu? Você só terá dinheiro. E o dinheiro, a gente vê muitas vezes por aí que as pessoas tiram as suas vidas por causa dele. As pessoas não dormem por causa dele. As pessoas capaz que mata por causa do dinheiro. Sim. E tantas outras atrocidades que o dinheiro pode causar na vida de alguém. Mas quando se fala em prosperidade, nós estamos falando do Cristo, daquele que foi pregado lá na cruz e ao 3º dia ele ressuscitou. É desse que a palavra de Deus está falando. E durante esse podcast aqui, esse nosso bate-papo, nós vamos estar lendo ele várias vezes. Por quê? Para que grave no seu coração isso, para que grave, porque eu tenho certeza que você deve estar falando aí, eu preciso dessa paz, eu preciso dessa prosperidade na minha vida. Alex, você não sabe como que tá, eu não sei, mas daquele a quem nós estamos falando aqui, sabe de que você, sabe em qual área você está precisando de paz, Sim. Em qual área você está precisando de prosperidade. Olha, eu vou dizer algo muito forte aqui, não se assuste não, tá bom? Uma frase que quando eu estava tomando banho agora à tarde, Deus falava muito comigo. Que muitas pessoas não conhecem o Jesus da cruz. Muitas pessoas conhecem o Jesus do mundo.
o Jesus cujo a qual a religião ensinou servi-lo. Como assim, Alex? Explica direito. O Jesus da cruz é esse que nós estamos falando aqui agora para você, que traz paz e prosperidade. O Jesus a qual os religiosos, a religião imprimiu no coração das pessoas, é o Jesus da barganha, que ele só dá se eu fizer. Se eu dar dinheiro, ele vai fazer. Se eu pagar uma penitência, ele vai fazer. Se eu rezar ou orar, não sei quantos Pai Nosso, ele vai fazer. E dentre outras muitas maluquices, a qual foi ensinado a muitas pessoas que esse Jesus religioso, esse Jesus da religião, ele quer impor algo para você. Mas o Jesus Cristo, o verdadeiro da cruz, ele não exige nada disso de você. Nada disso. Ele só exige, na versão aqui, ó, na versão... Ah, não, eu vou ler nessa mesmo. Que ele diz aqui, ó, na parte B, as pessoas que têm uma fé firme. Uma fé firme. Que confiam sempre no Senhor. Amém. Então eu gostaria que a Andréia comentasse a respeito disso um pouco também. Sim, porque o que acontece, pessoal? Muitas das vezes nós ficamos presos no nosso raciocínio natural. É onde os conflitos começam a acontecer na nossa mente, é onde os pensamentos começam a trazer incredulidade, aonde começam a crescer dúvidas dentro de nós. Mas quando nós vamos para a Escritura Sagrada, as Escrituras, ela diz que o Senhor guardará em perfeita paz aquele que confia nele. Então, muitas das vezes, talvez, os seus olhos estão fitos nas circunstâncias. E você passou a acreditar agora naquilo o que seus olhos naturais veem. E nós queremos dizer para você que não confie naquilo que os olhos naturais veem. Não confie naquilo que as vozes, porque às vezes há muitas vozes externas falando de várias maneiras, de várias formas. Não acredite nisso também. Acredite no que o Deus Todo-Poderoso das Sagradas Escrituras fala através do seu Filho Jesus Cristo. E aqui as Escrituras diz que ele guardará em perfeita paz aquele que confia nele. Nessa noite nós queremos convidar você a tirar os seus olhos das circunstâncias, a que toda a voz que não é a voz do Senhor dentro de você se cale nessa noite. Amém, no nome de Jesus. E que somente a voz de Deus seja evidenciada no seu interior e seja audível na sua alma e no seu espírito recriado por meio de Jesus Cristo. Que somente você creia naquilo que ele disse. Porque as Escrituras dizem que passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus ela não passará. Então feliz é o homem e a mulher, feliz é aquele que deposita a sua confiança no Senhor e nele pode descansar. A melhor coisa que existe debaixo desse sol é quando um filho de Deus consegue descansar em Cristo, consegue descansar nas promessas, consegue descansar na sua palavra. Por quê? Porque há um tempo apropriado para todas as coisas debaixo desse sol. Amém. E quando nós descansamos na palavra de Deus, nós sabemos que a soberania dele está controlando tudo e ele não perdeu o controle de nada. Eu costumo dizer assim, que quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, uma das pessoas que não era para ter dado ruim
na vida era Jó. Verdade. Não era para ter dado ruim na vida dele. Porque era um homem temente a Deus, quando você começa a ler Jó 1, se desviava do mal, era um homem íntegro, reto, e nós vemos que deu ruim. Mas deu ruim para depois dar bom. Sim. Porque até então ele conhecia Deus distante, ele conhecia Deus de ouvir falar, não de um relacionamento, de uma caminhada. Mas no final ele reconhece que agora, depois de passar por toda aquela trajetória, por todo aquele processo, ele passava não mais a conhecer Deus de ouvir falar, não o Deus da religião, Isso. não o Deus fantasioso, né? Não o Cristo da barganha, mas verdadeiramente como ele é. E nós, se nós depositarmos o nosso coração no Senhor, nós vamos ter a graça de conhecer Ele verdadeiramente como Ele é. Tá certo. E isso é fantástico, isso é poderoso, isso é maravilhoso, isso é a graça, né? A graça manifesta. E quando ele se revela, nós descobrimos aonde está a verdadeira vida e o verdadeiro propósito. Que bênção isso, hein? Glória a Deus. Vou dar um abraço para minha tia Roseli, que está assistindo. Boa noite, tia Rose. Amanhã vamos aí na sua casa tomar uma água, porque nós não estamos tomando café. Verdade! Voltando aqui, nesse raciocínio da Andréia, veja bem, vou contar uma parábola, tá? Por exemplo, de repente, é só uma parábola fictícia, tá bom? De repente, você tem uma dívida de 180 mil reais. Vamos supor que você tem uma dívida de 180 mil reais. Aí, um amigo seu, isso precisa ser amigo mesmo, outra pessoa não faz, amigo. Um amigo seu vai lá e paga a sua dívida e pega o comprovante que ele pagou a sua dívida. Aí ele vai até a sua casa e fala, fulano de tal, eu fiquei sabendo que você estava devendo lá naquela empresa e eu fui lá e paguei a sua dívida de 180 mil reais. Uau! Você ficaria feliz ou não? Totalmente. Eu ficaria maravilhado feliz. E acredito também que você ficaria muito feliz alguém chegasse para você, falava, ó, sua dívida está quitada, você não deve mais nada, nada. E você muito feliz, mas essa dívida você tinha combinado com o seu credor, que fala, né? Com o seu credor, que você estaria pagando a ele R$ 1.800 por mês. Você já estava na 15ª parcela. E estava pesando muito essa dívida para você. Mas só que o seu amigo foi lá e pagou. Mas agora eu quero fazer uma separação aqui, tá? Você ficaria muito feliz se alguém pagasse a sua dívida, porque você estava pagando R$ 1.800 por mês até a sua vida, até a sua 4ª geração, você ia pagar essa dívida. Mas enfim, a dívida foi paga, mas na sua mente, você ainda quer continuar pagando essa dívida. Mas como assim, Alex? Eu quero te ensinar algo. É assim que muitas pessoas servem a Deus. É assim que muitas pessoas servem a Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele já pagou um alto preço lá na cruz do Calvário. Ele já pagou
todos os nossos pecados, correto, André? Perfeito. Ou ele pagou só metade? Todo. Ou ele pagou só um pouco dos pecados e... Todo. Então, esse amigo é Jesus. Ele pagou todos os nossos pecados. Sabe o pecado que você vai cometer daqui um mês se eu e você estiver vivo? Já está pago. Então você não tem que pedir perdão por esse pecado. Você precisa receber o perdão de Deus pelos seus pecados. Mas agora, os religiosos nos ensinam que mesmo a dívida que foi paga, nós temos que ainda pagar. Nós temos que fazer sacrifício. Algumas pessoas, algumas religiões ensinam que você tem que fazer um sacrifício para você alcançar algo de Deus. Algumas religiões, alguns religiosos ensinam que você precisa sacrificar, você precisa fazer algo para você se purificar. Você precisa, o que mais, Andréia? Precisa fazer? Você precisa fazer voto, né? Você precisa sempre... É Jesus e algo mais. Isso, né? Jesus e algo mais. Sempre é Jesus e algo mais. Jesus e algo mais. E não existe Jesus e algo mais. Existe Jesus, o perfeito sacrifício. Amém, glória a Deus. Ele é suficiente. Isso. Quando você perceber na sua vida que o que Cristo fez lá na cruz do Calvário já foi suficiente para hoje você não ter que pagar nada mais, para hoje você não precisar sacrificar mais nada, para hoje você ter que só receber o amor dele por você. Esse é um tremendo amigo, hein? Maravilhoso. Esse é um tremendo amigo. Porque se alguém te ensinar, alguém falar para você assim, não, mas você tem que fazer um sacrifício para você poder alcançar algo. Porque Deus está muito triste, muito chateado. Não caia nessa besteira. Não caia nessa besteira. Porque o Filho de Deus, ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da luz, para o reino da paz, para o reino da prosperidade, para o reino a qual foi dado a nós por direito esse reino. Amém. E quando o reino está estabelecido dentro de nós, vai acontecer Isaías 26:3, que ele diz que ele dará paz e prosperidade às pessoas que confiam nele. Você não pode confiar no seu braço. Você não pode confiar no seu sacrifício, porque quando você faz qualquer tipo de sacrifício, você está dizendo com a sua atitude que o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário não foi suficiente para você. E quando você coloca isso em prática, que você começa a fazer essas liturgias religiosas, você está dizendo, eu sou maior que Jesus. Eu sou melhor que Jesus. Tenha certeza que você deve estar falando aí, misericórdia, Alex. Isso nunca, eu não sou maior que Jesus. Mas quando você realiza tal ato, você está dizendo, eu sou maior que Jesus. O meu sacrifício é que vai me proporcionar a paz e a prosperidade que eu preciso. Ou vai alavancar algo que está preso. Isso. Não. Creia no Senhor Jesus. É só isso que a gente tem que fazer. É isso. Ele é a revelação, ele é o mistério que estava escondido. Sim. Né? Sim. Jesus, Cristo em nós é a esperança da glória. Então, é ele. É só nele. Só nele. É por ele. É tudo por ele, para ele, né? Sim. E por causa dele são todas as coisas. As Escrituras diz que tudo converge em Jesus Cristo. Isso é poderoso. Sim. Porque assim, a Bíblia diz que as bênçãos, ela nos alcançaria. Quem que não quer ser abençoado? Todos nós queremos ser abençoados. Mas lembre-se que você não tem que correr atrás da bênção.
Você tem que correr atrás de Cristo, porque Cristo é a bênção. A dona Francisca acabou de entrar e nós queremos mandar um abraço forte para ela. Nós estamos com saudade dela. Amém. Queremos mandar um abraço também para o Edson Roberto aí. Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá certo? Então eu quero dizer para você o seguinte, que você só não alcançou algo de Deus não é porque você deixou de fazer. É porque você não está crendo como é para crer. Porque se você crê de uma forma errada, toda a sua vida vai ser errada. Mas quando você crê da forma correta, a sua vida começa a andar, a sua vida começa a prosperar, você começa a ter paz. Quer ver, por exemplo? Eu quero ser próspero na minha vida. Primeiro você precisa entender o que é prosperidade. Como eu comecei a falar nesse texto aqui, nesse podcast, que prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro é só uma consequência da prosperidade. Mas a verdadeira prosperidade mesmo, ela está em Cristo. Eu queria ler aqui Efésios 1:7, se você quiser ver na linguagem de hoje, aquilo que o Alex tem assim declarado e falado, aqui está bem declarado nas Escrituras. Efésios 1:7. Diz assim, nele, que é em Jesus Cristo, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Você leu do 1 ao 7 até qual? Eu li até o 10. Tá. Na linguagem de hoje, vamos ver. 7, né? 1 do 7 ao 10. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, ou melhor, nós somos libertados. Aleluia. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Obrigada, Jesus. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Poderoso, né? Debaixo dessa palavra há uma revelação. Às vezes você fala, mas tanto tempo eu sirvo a Deus e é só luta. Você já se deparou com aquela pessoa, meu Deus. E aí, irmão, tô na luta. E aí, irmão, tô na prova. E aí, irmão, tô na... Não é que nós não tenhamos luta. Nós temos lutas. Mas quando nós sabemos, por exemplo, vamos supor que a Andréia, ela é gerente de uma empresa e não tem mulher melhor do que a Andréia para administrar essa empresa. E há 10 anos essa empresa ela vem indo porque a Andréia está administrando essa empresa. Essa empresa nunca deu desfalque, essa empresa nunca teve prejuízo, essa empresa nunca foi roubada, pois essa empresa é cuidada por uma mulher idônea, por uma mulher que tem caráter. E é por isso que essa empresa vai bem, correto? Correto. Na nossa vida, se nós formos guiados pelo Espírito Santo de Deus, Ele nos dará a graça de poder ser bem-sucedido em todo o plano da nossa vida. Por exemplo, hoje tem muita gente que está quebrada financeiramente. Por que está quebrada financeiramente? Porque a sua finança não é governada pelo Espírito Santo.
Não é porque você deixou de dar o dízimo, ou porque você dá o dízimo, ou porque faz 3 meses que você não consegue dar o dízimo, ou porque você dá o dízimo todo mês. Não é por causa disso que você é abençoado. Outra coisa, você não é abençoado porque você dá o dízimo. Você é abençoado por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Aí você vai falar, então Alex, eu não preciso dar o dízimo. Só dá o dízimo aquele que foi alcançado pelo Senhor. Aquele que foi agraciado pelo Senhor. Eu não sei como você quer chamar aí de dízimo, oferta, contribuição. Chama o que você quiser. Mas a generosidade, ela faz parte do cristão. Ela faz parte, a mesquinhez faz parte daquele que não consegue controlar a sua área financeira. Por exemplo, no casamento, todos nós temos problema no casamento. Problema não. Todos nós, às vezes, temos uma divergência. Sim, uma dificuldade. Um teve uma criação, Isso. outro teve outra criação. Mas a hora que a gente deixa o Cristo governar... Isso. Aí, acabou. Por quê? Acabou. Porque eu quero dizer para você, grave bem essa frase que eu vou falar, porque eu pratico isso. Eu pratico isso. Eu sempre falava pro meu pastor, hoje eu não falo mais, mas eu sempre falava para ele assim, cara, eu não tenho problema. Eu não tenho problema, eu não tenho do que reclamar da minha vida. Aí ele falou, na verdade, não é que você não tem problema, é que o Espírito Santo que habita dentro de você, ele te dá sabedoria para administrar os seus problemas. Sim, e é interessante que ele está falando isso agora, né? Que quando surge alguma situação, ele costuma dizer assim, ó, Deus permitiu e Deus vai agir. Então, assim, lembra o que a gente leu lá em Isaías 26:3? Que ele conservará em perfeita paz aquele cujo propósito e confiança está nele? Então é isso. Nós, mesmo em meio a desafios que a vida nos apresenta, porque Sim. a vida nos apresenta. Sim, sempre vai apresentar. Nós sabemos que às vezes nós estamos no barco e o mar, ele está tranquilo. Sim. E em segundos o mar fica revolto. Sim. Mas mesmo com o mar revolto, nós sabemos que ele conserva em perfeita paz aquele cujo coração está nele. Sim. E quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós vemos que o Senhor, ele sempre vai de encontro. Verdade. Né? É. E o apóstolo Paulo é alguém que declarou isso, Sim, né? claro. Ele é alguém, eu olho para o apóstolo Paulo, pro estilo de vida que ele teve, pelas declarações que ele falava. Quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando de situações boas e de situações adversas. Mas ele está falando que em meio ao mar tranquilo e ao mar revolto, nós podemos ficar em paz. Sim. Por quê? Porque aquele que conserva em perfeita paz o nosso coração está no controle. Amém, glória a Deus. O nosso Pai, aqueles que nasceram de novo, entende no seu espírito que o nosso Pai está no controle de todas as coisas. E ó, eu vou te falar algo. Esse mundo físico que nós vemos, ele é temporário. Verdade. Ele é temporário. O que é eterno é que não é temporário. E a nossa confiança não está no que é temporário. Isso. A nossa confiança está no que é eterno. E Cristo é eterno. E é nele que está o nosso coração. Glória a Deus. Então, quando você começa a entender que o que Cristo fez, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados do quê? De tudo. Ou seja, eu não sou mais guiado pelos meus sentimentos. Eu sou guiado agora pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu não sou mais guiado pelos meus sentimentos, eu não quero mais fazer a minha vontade. Não que você precisa anular a sua vontade e dizer, nossa, mas eu não posso querer algo, mas eu não posso, assim, desejar algo. Não, você pode. Mas aí você vai chegar numa conclusão
que tudo que você precisa é Cristo. Ele é suficiente na nossa vida. Não há algo nesse mundo, meus amigos e minhas amigas que estão nos vendo aí, não há nada nesse mundo que irá nos satisfazer aqui. Mas há algo em Cristo que eu não sei como explicar, mas ele nos satisfaz. Então, quando você está com um problema na sua área financeira, não é porque você não deu dízimo, porque agora o roubador, o devorador, o cortador, o migrador, tudo com dor vai entrar na sua vida. Não é isso. Porque se o versículo está dizendo aqui, ó, aqui, irmão, não é as minhas palavras. Efésios 1:7, pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados. Se você acreditar com tanta veemência, se você acreditar que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, você não vai viver mais debaixo de ataque de Satanás. Você não vai viver mais debaixo de ataque na sua mente. Ah, eu não presto. Ah, eu não valho nada. Ah, eu sou um coitado. Ah, eu isso. Ah, eu aquilo. Ah, eu... Você que é mais 40 aí, você vai lembrar daquele desenho da Hanna-Barbera? Uhum. Oh, céus! Eu não lembro. Não se liga. Ó céus, ó azar, ó tristeza, só consegue comigo. Não, você precisa entender que agora você é filho, você é filha de um Deus todo-poderoso que está sentado num trono de glória. E eu não estou falando isso só para massagear o seu coração. Não, eu estou falando isso porque é poder que está saindo da minha boca. Amém. Porque eu não estou falando de mim, eu não estou falando da Andréia, eu não estou falando de nenhum homem carnal nesta terra, eu estou falando do Cristo, pois pela morte de Cristo, na cruz nós somos libertados, isso é, os nossos pecados são todos perdoados. Sabe aquela acusação que fica na sua mente? Mas lembra, eu fiz isso mesmo, puxa vida, ó, que burrada que eu fiz na minha vida. Já foi perdoado. A nota promissória foi escrita com sangue. Jesus na promissória disse: eu paguei todos os seus pecados com meu sangue. Então você não tem que andar mais debaixo de acusação, tá bom? Não anda mais debaixo de acusação. Ah, Alex, então, mas agora vamos para a parte financeira da minha vida. Então, a sua parte financeira, ela precisa ser governada por Cristo. Se não for governada por Cristo, você sempre vai estar da forma qual você se encontra hoje. Então, você precisa entender que o seu problema não é dinheiro. Ah, eu devo por causa do problema. Não é dinheiro. É falta de governo na sua vida. Às vezes você está dirigindo, não é para você dirigir. Você deve falar: Espírito Santo, olha o que Jesus falou. E eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, correto? Ah, sim. Não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar um consolador aqui para vocês. Eu vou enviar alguém que vai ficar aqui com vocês todos os dias da vida de vocês. E ele vai orientar, vai ajudar, vai ensinar, vai te capacitar, vai te encher, vai transbordar, até você refletir a imagem do Cristo na sua vida. Poderoso. Na sua família, no seu trabalho. O que Cristo quer é ser glorificado na nossa vida, meu irmão. Cristo não vai ser glorificado debaixo dessa acusação a qual você vive. Não vai. Ele vai ser glorificado quando você disser: já estou crucificado em Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Foi o que Paulo falou. Não sou eu que vivo mais, mas é Ele que vive dentro de mim. Se há algo de bom em mim, não sou eu, mas é aquele que vive dentro de mim. Amém. Amém? Amém. Pode falar.
E isso que o Alex fala é uma realidade. E quando nós temos consciência disso, o poder, o que é o poder? O poder é a capacitação. A capacitação do céu nos invade Amém. e nos leva a manifestar os frutos, a vida plena de Jesus Cristo. Sim. E como é bom ter consciência disso, porque nós, através da consciência, nós desfrutamos e manifestamos e vivenciamos e somos agraciados por essa vida que está dentro de nós. Amém. Dentro de nós. E se manifesta através de nós. Aleluia. E aqui ele diz assim, ó. Como é maravilhosa a graça de Deus. Muitas pessoas não conhecem a graça. Ah, como é bom conhecer a graça. Como é bom viver na graça. Como é bom poder conhecer e você se deleitar na graça de Deus. Amém. Antes, você quer falar? Não. Antes, me ensinaram que a graça era um favor imerecido de Deus. Beleza, é isso. A graça é um favor imerecido, porque eu não merecia. Mas quando Cristo se revelou para mim na totalidade da sua graça, eu comecei a entender que não é somente um favor imerecido, é um presente que ele nos dá, de se revelar a nós de uma tal maneira que você vive dizendo, uau! Até a sua oração, ela fica diferente, a sua oração, quando conhecemos a graça. Quando eu não conhecia a graça, eu orava assim, ó, só para você ter uma ideia. Quando eu não conhecia a graça, eu orava assim. Senhor Jesus, eu entro agora na tua presença. Era assim. Mas depois que eu conheci a graça, eu digo, Senhor, eu já estou na sua presença. Eu nunca mais saí da sua presença depois que o Senhor me chamou, depois que o Senhor me recebeu, depois que o Senhor me libertou, depois que o Senhor me transformou, depois que o Senhor me capacitou e muito mais coisas. Eu nunca mais saí da presença de Deus. Eu durmo na presença de Deus, eu acordo na presença de Deus, eu vou trabalhar na presença de Deus, quando eu vou passear, eu estou na presença. Nunca mais saímos da presença de Deus. Glória a Deus. E é isso que a gente fala, né? Olá, Lê falou amém, é verdade. Amém, Lê. Deus beijo, abençoe. Abraço. E é isso, é servir consciente, né? Sim. E tem uma frase também que a gente sempre ouve, que fala assim, que Deus é fiel mesmo quando a gente é infiel. Sim. Mas, gente, quando a gente alinha essa realidade de fidelidade de Deus com a nossa consciência de que Ele é fiel e diante dessa fidelidade nós dobramos o nosso coração, nós rendemos o nosso coração a Ele de forma a manifestar o Filho que Ele nos enviou. Sim. E com essa consciência, é aí que a graça se manifesta, que o poder se manifesta, que coisas começam a acontecer através da vida dos filhos. É aí que a mente, o entendimento abre, e aí aquele filho entende que naquela hora é para ele orar para aquela pessoa, e aí Deus manifesta a cura, que naquela hora é para ele abençoar alguém e Deus manifesta a providência. É nessa graça e é nessa forma consciente que nós, como filhos, devemos agir e manifestar a plenitude do Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer ver como que não tem nada a ver com dinheiro a prosperidade? Ele diz assim, ó, no versículo 8, Efésios 1:8. Que ele nos deu com tanta fartura. O que Deus nos deu com tanta fartura? Dinheiro? Não, querido, vai trabalhar e o dinheiro vem. Mas o que ele nos deu com tanta fartura foi sabedoria,
discernimento. Mas o que mais abundou na nossa vida de fartura foi a sua graça. A sua graça reveladora na nossa vida. Às vezes a gente vai conversar com as pessoas dizem: ah, mas aquele fulano, ah, mas aquela igreja, ah, mas aquele tempo lá atrás era melhor. Meu amigo, nós não estamos vivendo mais lá no passado, não. É daqui para frente. Meu amigo, nós não temos nada a ver com as decisões que aquela pessoa tomou. Deixa que o papai fala com ela da mesma forma que fala com a gente. Um dos problemas dos cristãos hoje é: ah, mas você está vendo a falta de amor no mundo? Para nós não é novidade que lemos a Bíblia, André. Não é novidade. O amor de muitos está se esfriando. Tá. E nós não vamos orar para o amor esquentar, porque está escrito que iria esfriar. Irmão, esse mundo jaz no maligno, não vai melhorar. Não vai melhorar. Para se cumprir a palavra, ele vai piorar mais ainda. A igreja será perseguida. Mas o que importa é, o mundo pode estar caindo lá fora, mas dentro do nosso coração nós temos paz, prosperidade e fartura. É o que a Bíblia está dizendo e eu acredito no que a Bíblia diz. E essa fartura não é dinheiro, esquece esse negócio. Ah, mas o dinheiro, tudo bem que nós precisamos do dinheiro, mas se a sua mentalidade não mudar aqui, não vai adiantar nada. Você pode, por exemplo, você pode pegar hoje 100 mil reais. Daqui 2 meses, capaz que você está devendo 300 mil. Se você não ter sabedoria, se você não ter o discernimento do alto. Então você precisa mudar a sua mente. Ore, Deus, se revela a mim, Senhor. Se revela a mim para que eu possa entender da forma que eu preciso entender. Isso que eu falo aqui hoje para você foi uma oração que eu fiz há uns 15 anos atrás. Eu falei: Senhor, me ensine a te servir como o Senhor quer que eu te sirva, não como o homem acha que eu preciso te servir. Manda um abraço ali para Edicéia, seja bem-vinda, viu? E essa oração, ela surgiu efeito na minha vida por esses tempos. Porque eu dependo totalmente, 100% dele. Se ele me abençoar, ele é Deus. Se ele não me abençoar, ele é Deus. Mas é impossível dele não te abençoar, porque ele é o dono da bênção. E as pessoas, às vezes, não buscam o dono, só buscam a bênção. Só busca o presente. Não, eu quero saber quem foi que me deu esse presente. Eu quero agradecê-lo, eu quero servi-lo, eu quero poder entregar minha vida, a minha família, todo o meu ser, que louve a esse ser que me deu esse presente. Amém. E aí ele continua dizendo aqui, olha só, como é maravilhosa a graça, no 8, que ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Que plano é esse? Às vezes você está esperando uma bênção de Deus, mas eu vou ensinar você algo. Você já recebeu a maior e melhor bênção que você poderia ter recebido em toda a sua vida. Não há maior bênção que essa, que é a sua e a minha salvação. Ele revelou a nós o que ele ia fazer lá na cruz do Calvário. Ele se revelou a nós. Eu vejo tanta gente aí, cara, triste, porque Deus não deu um fogão para ele. Oh, Jesus, o Senhor não me deu um carro. Oh, Jesus, o Senhor não me deu uma esposa. Aí você fala, ele fala assim, porque já casou. Graças a Deus. Graças a Deus. E casei muito bem, aleluia. Que preciosa é ter uma mulher como a Andréia do meu lado. Porque se não fosse a Andréia, jamais eu teria... jamais esse homem que está aqui seria formado dessa maneira.
Mas eu quero dizer a você que a palavra de Deus ela é verdade. Não busque benefícios somente materiais na palavra, mas busque benefícios espirituais, pois é isso que Cristo tem para nós. E voltando lá, eu nem sei que hora que é agora, então está tão gostoso hoje o papo aqui, falta 10 minutos. E voltando em Isaías 26:6, diz: Tu, ó Senhor, dará paz, aqui está dará paz e prosperidade às pessoas que têm uma firme fé. Eu quero dizer algo para você. Você sabe como agradar a Deus? Sabe como agradar a Deus? Às vezes as pessoas falam, se eu for na igreja todo dia eu estou agradando a Deus. Não. Tudo bem que tem que congregar, tem que manter comunhão com os irmãos, isso tem que fazer. Então se eu der o meu dízimo, tudo bem que você tem que ser generoso, abençoar a obra, amém, mas não é nada disso. O que seria, André? Uma palavra muito pequena, mas que surge com grande poder. Fé. Fé. Essa é a maior maneira de agradar a Deus. Olha que interessante, olha que interessante. Dois paralelos. Para agradar a Deus, você tem que acreditar nele, confiar. Mas para você agradar a Satanás, ele não quer que você acredita nele. Olha só que paralelo. Para agradar a Deus, como a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Satanás, ele não quer que as pessoas acreditem que ele exista. Às vezes as pessoas dizem, o diabo nem existe. É isso mesmo que ele quer. Porque dessa forma ele vai se embrenhando no meio das famílias, ele vai se embrenhando no meio de muitos lugares aonde ele pode agir sorrateiramente ali, sem ninguém notá-lo, sem ninguém observá-lo. Ele vai plantando uma semente ali, ele vai plantando eu não acredito, ele planta outra semente aqui, porque eu não acredito no diabo, é isso mesmo, eu quero que não acreditem mesmo, porque se acreditar, se você saber que eu existo, aí eu vou perder os meus poderes, eu não vou poder mais agir na sua vida. Mas Deus é diferente. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Eu não vejo Jesus, mas eu sei que ele habita dentro de mim. Amém. Eu não vejo Jesus fisicamente aqui dentro da minha casa, mas eu sei que ele cuida de todos nós dentro dessa casa. Amém. Eu não vejo Jesus na minha área financeira, mas eu vejo ele suprindo todas as minhas necessidades. Amém? Amém. É isso. O evangelho da graça é esse. É você crer num Deus que se revelou a você através da sua palavra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Até babando aqui, nós fica O babando. irmão tá até babando. De tanto poder de Deus. De tanta graça. Mas é isso, pessoal. Como a gente leu aqui em Isaías 26:3, né? Que o Senhor guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está firme por quem te confia. André, eu gostaria só, não já cortando você, eu gostaria que você falasse um pouquinho para eles sobre o seguinte, porque às vezes as pessoas, mas eu estou crendo, mas nada acontece na minha vida. Eu queria que você falasse a respeito do processo. Tá certo. Pessoal, nós temos que ter a maturidade de entender que há um tempo de Deus para todas as coisas debaixo desse sol. Amém, glória a Deus. E muitas das vezes nós queremos abortar o processo. E se nós entendermos que é no processo
que ele se revela a nós e que nós estamos mais sensíveis a vê-lo, a nossa caminhada ela vai ficar leve, nós vamos ficar com uma fé firme, entendendo que tudo está cooperando para um propósito, mesmo que nós não estamos entendendo. Uma coisa que nós temos que entender é que se nós formos tentar entender como Deus irá fazer, isso é um fardo muito pesado para nós. Por que é um fardo pesado? Porque a nossa mente, ela é limitada. Verdade. A mente de Deus é eterna. Os pensamentos dele, diz o texto de Isaías, que são mais elevados do que o nosso, a tal ponto que nós, por mais inteligente que possamos ser, não somos capazes de atingir esse pensamento, essa maneira de trabalhar, esse propósito. E qual é o conselho? O conselho é: não tente entender, só descansa, confia. Todas as vezes que vier uma insegurança dentro de você, ou que os seus olhos pararem de estar fixo no Cristo e começar a ficar fixo na circunstância, faça uma reunião com você mesmo, junto com o Espírito Santo. Isso. E comece a falar para você: você não anda por aquilo que você vê, você anda por aquilo que você crê. E a sua fé, ela é algo que você não precisa ver, você só precisa acreditar e saber que ele está trabalhando e no tempo dele ele vai se manifestar. As escrituras dizem assim, que Jesus veio à terra na plenitude do tempo, ou seja, no tempo a qual o Pai havia determinado. E nós podemos trazer isso para a nossa vida também. Nós podemos fazer essa reunião conosco e dizer assim: olha, na plenitude do tempo, ele vai manifestar o que ele tem que manifestar nessa situação. Enquanto ele não manifesta, eu descanso. E eu confio nele. Por quê? Porque afinal de contas eu nasci de novo e agora eu sou uma nova pessoa recriada nele e existe dentro de mim a fé, que é um dos frutos do Espírito Santo. Sim. Por que eu pedi para ela falar isso? Porque às vezes a gente está passando por talvez você está passando por uma dificuldade e acha que o Deus a qual nós estamos falando aqui é um Deus mágico, que vai acontecer uma mágica na sua vida. Talvez você está passando por um processo onde Deus quer te levar a lugares mais altos. E você não está entendendo por que você está passando isso. Mas eu quero dizer algo, eu senti dela falar isso para vocês. Por quê? Porque o processo na nossa vida, muitas das vezes, ele vai durar um tempo. E deixa eu só colocar algo assim. Claro. Se você tiver que chorar, meu irmão, minha irmã, chore. John Piper, ele diz assim, olha, chore diante de Deus por tudo aquilo que você gostaria de ter ou que tivesse acontecido. Amém. E depois que você chorou tudo isso, levante e agradeça por aquilo que você tem. E creia que ele cuida de você. A Lê colocou algo lá pra gente. Que... É muito gostoso ouvir vocês falarem do amor do Senhor. É nítido o amor que vocês sentem por ele. Nós amamos. Amém, Lê. Nós amamos a Amém. Esse Deus. Amém. Porque nós sabemos o que ele fez na nossa vida. Nós sabemos o que ele fez no nosso casamento. Amém. Muitas pessoas sabem. E assim, não tem como não amar alguém que transformou a nossa vida, alguém que nos deu, ou melhor, alguém que me deu uma nova chance. Não tem como dizer assim, olha Senhor, eu vou
Eu vou deixar? Não, não tem como. Não tem como, porque o que Deus fez na nossa vida e o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer é impossível não amá-lo. É Verdade. impossível. Eu chego a me emocionar porque eu sei aonde eu estava. Eu sei aonde eu estava. E também sei o que a minha esposa passou por um processo muito difícil. Nós passamos por um processo muito difícil. O diabo quase nos destruiu. Ele quase nos destruiu. Mas a misericórdia do Senhor foi maior para com a nossa vida. Foi muito maior. É verdade, viu, Lê? Amém. É muito verdade isso. Nós amamos aquele de quem nós falamos e nós sabemos de quem nós estamos falando. Amém. E nós não o servimos. Ele sabe muito bem disso, que nós não o servimos pelo que Ele nos dá. Nós servimos a Ele porque o que Ele fez lá na cruz do Calvário por nós. Amém. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão assistindo. Por quê? Porque são pessoas que confiam na obra redentora de Cristo. Amém. É por isso que vocês estão aqui nos assistindo, porque vocês acreditam no poder de Deus que pode transformar um casamento, que pode transformar uma vida, que pode transformar qualquer coisa nesse mundo. Eu sei de onde Ele me tirou. Então, eu louvo a Deus, por isso não tem como não acreditar. Não tem como não acreditar. E o Alex falando assim, né? Que Deus, né, deu essa oportunidade a ele e deu a oportunidade da nossa família de ter um sacerdote que tem manifestado a vida do Cristo. Amém. Ele desfruta de algo que Deus deu para ele e nós desfrutamos daquilo que Deus fez na vida dele. Aleluia, glória a Deus. E isso para nós é maravilhoso. Aleluia. E isso não é um privilégio só nosso. Amém. Isso é um privilégio de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. É verdade. Porque Ele pode fazer ainda muito mais na sua vida do que Ele fez Sim. e tem feito na nossa. Sim. E assim, todos aqueles que estão assistindo ou que vai assistir, eu digo mais uma vez, eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei da destruição que a minha vida quase sofreu, a minha família quase sofreu, quase fomos destruídos. Mas ainda bem que há um versículo na Bíblia que diz assim, que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. Mandar um abraço aí pro Kleber, Fernando, que entrou agora. Tô louco para ver o caminhão seu como ficou aí, viu, Kleber? Depois daquela transformação que você fez. Então eu quero dizer a vocês, para nós encerrarmos esta live, eu quero dizer a você que no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 4, para nós encerrarmos, diz assim: confie sempre no Senhor. Não seja um religioso. Não seja aquela pessoa que vai somente de domingo na igreja e leva uma vida totalmente diferente daquela a qual Jesus nos manda levar. Independente de qual igreja você vá, independente qual a sua religião, independente. O que nós devemos seguir é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus, se a igreja a qual você frequenta, exalta somente a Cristo e não ao homem, beleza. Beleza, ótimo. Ótimo. Então, confiem sempre no Senhor. Não para Ele dar coisas para você, porque Ele sabe muito bem o que você precisa, tá bom? Ele sabe que você precisa comer, Ele sabe que você precisa beber e Ele sabe que você precisa vestir. Ele sabe de todas essas coisas. Mas busque primeiro. Diga a Ele aí onde você está, como que eu posso te agradar com a minha vida, Pai? Como que eu posso te agradar? Se há algo em mim, como diz o Salmos
acho que é 139, que diz: se há algo em mim mal, tira e me guia pelo caminho eterno. Diga isso para o Senhor, você vai ver o que Deus, se Ele achar sinceridade aí no seu coração, Ele vai transformar a sua situação, assim como transformou a minha situação. Assim como me devolveu a minha família, assim como me devolveu a minha dignidade, assim como restaurou o meu coração, assim como restaurou o coração da André. Amém. Nós não estamos falando aqui de um Deus que dá coisas. Tudo bem que Ele dá, Ele abençoa. Mas nós estamos falando aqui de um Deus que é amor. De um Deus que Ele quer que nós o contemplamos como Ele é. Ele é todo poderoso. Ele pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos na nossa vida. Mas lembre-se, meus amigos, há um processo nessa caminhada. Há um processo. Eu estou vendo ali que o Kleber está assistindo e ele é carreteiro. Eu também já fui carreteiro. E, por exemplo, eu nunca fui lá para a Banda do Nordeste. Mas se você pega um caminhão para ir daqui no Nordeste, é um processo, né, Kleber? É um processo, deve ser bem dolorido, porque para ir ali para BH eu já sofria aquele monte de morro e curva, eu já sofria. Há um processo para você chegar na estatura a qual Deus quer que você chegue. Então Deus quer mudar a sua mente. Ele quer transformar a sua mente para que você creia na coisa certa, do jeito certo e da forma certa. Amém? Amém. As palavras finais eu deixo com a minha linda e maravilhosa, digníssima esposa, com a mulher mais linda desse mundo. Bom, amados, diante do processo, descansa. Coloca um óculos escuro. Verdade. E curta a viagem. Porque no final vai dar bom. Amém. Porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Amém. E é Ele que cuida de nós. E nós vamos orar pela sua vida. Você aceita uma oração? Nós vamos orar por você. Pai, é no nome de Jesus que nós apresentamos diante do Senhor todas essas pessoas que estão assistindo, que estavam aqui nesse podcast, já saíram, aqueles que vão assistir, eu não sei qual horário, se é de manhã, à tarde ou à noite, mas eu te peço, Pai, que o Senhor se revele a cada uma dessas pessoas, que eles possam te conhecer não como o homem ou a religiosidade apresenta a eles, mas eu quero que o Senhor, o próprio Senhor, se revele a eles, Pai. Revele a eles no coração, para que eles possam entender que há um Deus que é todo poderoso para perdoar os pecados, para libertar a sua mente do passado. Há um Deus que restaura famílias, há um Deus que transforma, há um Deus que perdoa o pior pecado do ser humano. Esse Deus perdoa. E é a Ti que nós estamos orando nessa noite, agradecendo. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria àqueles que nos assistem, àqueles que vai nos assistir. Dê sabedoria, Pai, discernimento, para que eles possam entender os seus caminhos, para que eles possam entender o propósito do seu coração na vida deles. Ó Pai amado, nós te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Então, olha, eu quero dizer a você, você não vai ser abençoado. Você já é abençoado. Amém. Só do fato de você fazer assim, ó. Olha que bênção. Você já é abençoado. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo podcast Papo Aberto. Amém. Até mais. Até. Desligar aqui.